uma terceira grandeza, que é a resistência elétrica. Ora, gente, para ter movimento, o que eu preciso para os elétrons se movimentarem? Bom, já sei que tem que ter força. Mas eu preciso de mais uma coisa, que é o quê? O caminho. Não adianta eu ter força se eu não tenho caminho. Tá? Se eu pegar uma força, um carrinho de brinquedo, e encostar ele na parede e empurrar, ele não anda. Você vai falar assim, ué, mas eu apliquei a força. Por que ele não andou? Porque a parede impediu. Tá? Ué, eu apliquei a força, mas não teve corrente. Por quê? Não tem caminho. Se eu pegar o carrinho e empurrar num chão livre, eu tenho deslocamento. Então, para eu ter corrente elétrica, eu preciso de duas coisas, hein? Eu preciso da força, que é a tensão, e vou precisar do caminho. A resistência elétrica é o caminho. Ó, apareceu até um slogan, né? A resistência elétrica é o caminho, né? Tá? Só que ele é um caminho, aí o caminho, existe caminhos bons e livres, e existem caminhos difíceis. Uma vez possuindo tensão elétrica, tá? Podemos ter a corrente elétrica, considerando que há mais uma condição necessária, o caminho. Tá? Então, a gente tem que ter o caminho. Aí vamos estudar como é que funciona o caminho. Tá? A gente vai ter aqui alguns termos para ver. Há componentes que não facilitam a passagem dos eletrões, produzindo resistência. Então, eu tenho materiais que não deixam passar eletrão. Esse material é chamado de isolante. Todo mundo já ouviu falar isolante. Tanto quando a gente quer proteger a pessoa do choque elétrico, eu tenho que me isolar. Luva de borracha, sapato de borracha, etc. Isso são materiais que não deixam a resistência muito alta, não deixam os eletrões andar. Por que a borracha não deixa o eletrão circular? Porque o eletrão ele fica muito preso no núcleo. São materiais que são muito próximos do núcleo. O eletrão fica agarrado, é difícil, você teria que fazer uma força muito grande. Tá? Então, a borracha, o vidro, esses materiais são isolantes. Em eletricidade, definimos resistência como a oposição oferecida pelos materiais à passagem da corrente elétrica. Tá? Quando o condutor só há transformação de energia em calor. Então, olha só, a resistência, gente, ela não é um isolante. Tá? O isolante não deixa passar nada. Tanto é que a gente usa luva, as fichas são de plástico, de borracha, então eles não entram, não deixam passar. A resistência, ela deixa passar, com dificuldade. Tá? Ela gera uma certa dificuldade. Aí vai depender. Se tem mais resistência, gera mais dificuldade. Se tem menos resistência, gera menos dificuldade. Tá? Essa oposição à condução da corrente é provocada principalmente pela dificuldade dos eletrões livres a se movimentarem no material. Então, a gente tem componentes que são fabricados para dar essa dificuldade. A gente vai estudar isso também mais adiante. E tá, neste caso, a resistência elétrica é dada pela letra R. Tá? A gente representa a resistência pela letra R. Lembra que corrente é I, tensão é V, U ou E, e resistência é R. Qual é a unidade da resistência? A unidade da resistência é o ômega, representado pela letra ômega aqui. Ó. É uma letra grega que representa o ômega. Ômega também é o sobrenome do cientista que fez essa abordagem científica sobre a lei de Ohm. Ele viu essa proporcionalidade entre corrente e tensão, que é chamada lei de Ohm, e a gente vai ver depois mais adiante também. Tá? Bom, aí o que acontece aqui? Uma observação interessante. Como há uma diferença de um lugar para outro, existem diferenças regionais
dos componentes, vocês vão observar. Em Portugal, resistência é tudo. Resistência é um efeito, é a resistência que oferece, e resistência é o componente também. Quando eu pego lá uma pecinha que dá resistência, em Portugal é chamado de resistência também, tá? No entanto, no Brasil, nos Estados Unidos, eles não chamam de resistência, eles chamam de resistor. Então, se vocês observarem materiais do Brasil, que devido ao volume de postagem, pode acontecer de vocês buscarem algum conteúdo brasileiro, vocês não vão ouvir falar de resistência. A gente chama de resistor. A peça, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos aqui a peça resistor, o componente físico, tá? Em Portugal é resistência. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, ó, a resistência do chuveiro é chamado de resistência. Tá? A resistência do ferro de passar também é uma peça física, mas também é chamada de resistência. Então, vocês vão ouvir os dois termos, resistência e resistor. Tá? Eu gosto de colocar porque e se pegar algum texto em inglês, ele vai traduzir como resistor.